Olá, meus melhores, literatura, professor Gil Matos. Alunos do PENS, localizem no caderno 1 a sequência da nossa programação. Na última aula nós estudamos trovadorismo e as cantigas líricas do trovadorismo. A nossa continuação tem aí o humanismo, o teatro medieval português. Bora pra cima, meus melhores. Literatura é com o professor Gil Matos. Aqui você começa a escrever o seu nome no listão. Quando nós falamos em humanismo, a nossa aula de hoje ela vai ter um direcionamento para o trabalho, para o objeto do conhecimento sobre o teatro medieval português. Aí nós falamos da grande figura do dramaturgo Gil Vicente. Mas vamos primeiro, dentro do que o Enem te cobra, dentro de uma habilidade 15, entender que esses textos desse período estão dentro de um contexto que é o século XV e o século XVI. Você vai ter a clara percepção de que o humanismo está dentro de toda uma proposta do homem se desprender dos valores que ele vivera outrora dentro da época medieval. O homem da época do humanismo, ele vai ter uma leitura de vida, uma leitura de valores, já mostrando uma mudança, uma transição. Você vai analisar culturalmente este homem, com acesso à leitura, acesso ao conhecimento, acesso a outras culturas como a greco-latina. A partir desta referência de um alargar de horizontes deste homem medieval, tu vais entender que ele entende do seu papel social como alguém, nesse momento, sobretudo, capaz de buscar novos caminhos, a partir da sua leitura plena do seu livre-arbítrio. E, lógico, dentro desse racionalismo de um homem que não está mais atrelado necessariamente a uma postura tão temente, tão apequenada, tão ligada a um valor espiritual, carregado pela emoção, este homem vai trabalhar a partir desse momento uma humanização da cultura, passando a olhar para si, passando a fazer reflexões, passando a estabelecer novas fronteiras para ele mesmo, homem dentro desse período da Idade Média. A imagem agora que nós temos, conhecida de muitos, o homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Estar diante desta obra é estar alinhado com considerações diversas. Da proposta do grande artista da Vinci, estabelecendo o ideal, a harmonia das formas, a perfeição nas proporções. Em vários livros, apostilas e sites, a imagem do homem vitruviano ela é linkada, ela é conectada ao estudo do nosso período chamado humanismo. A perspectiva que você deve ter é entender que essa imagem te coloca o homem como centro, como medida de todas as coisas. Porém, o humanismo ele é um período de transição. Ele está preparando toda essa caminhada do homem. O humanismo é uma antessala, ele vai antecipar aquilo que vai desaguar lá na frente, dentro do Renascimento, quando você tem um discurso antropocêntrico. Por que nós reforçamos a ideia de que o humanismo é um período de transição? Você ainda tem uma igreja, apesar das crises já se iniciando, você ainda tem o discurso religioso dominante nessa sociedade. A diferença está no homem, principalmente nele, a partir do que nós já colocamos para ti. O homem buscando uma nova leitura do seu próprio papel, entendendo a partir dessa racionalização a sua própria referência, maior que antes. Então, as obras do humanismo vão trazer caminhos riquíssimos dessa abordagem da humanização da cultura, principalmente no teatro medieval a partir de Gil Vicente. Mas antes do teatro popular de Gil Vicente, eu vou pincelar aqui dois aspectos importantes da produção humanista: a poesia e a prosa. Quando nós falamos na poesia palaciana, vamos estabelecer que
ela vai ser uma sequência daquilo que você já estudou em termos, porque você estudou a poesia medieval lá no trovadorismo, as cantigas do trovadorismo. Porém, a poesia, nesse momento, ela não tem essa conexão obrigatória com o canto e com a dança. A poesia não precisa ser trabalhada a partir do canto e da música. Ela é feita para ser declamada, ela é feita para ser lida. O ambiente palaciano é uma referência forte e você deve estar atento quando estiver diante das obras palacianas, dessas poesias palacianas, ao discurso lírico, aos recursos expressivos da linguagem, como pede a habilidade 16 do Enem, olhar para o texto, ver o processo da riquíssima conotação, da expressividade do texto lírico que a poesia palaciana bem trabalha. Além da poesia palaciana, você vai caminhar dentro da prosa medieval. Eu vou destacar dois caminhos desta prosa: as canções de gesta e as novelas de cavalaria. Quando nós olhamos para essas propostas da prosa, tu vais entender que gira em torno tanto das canções de gesta e das novelas de cavalaria todo o discurso da cultura desse período, todo o discurso da história desse período, a figura do cavaleiro, a figura dos castelos, das conquistas, das grandes vitórias, do desbravar, vai ser grande parte aí de uma matéria-prima para os discursos das novelas de cavalaria, principalmente. Mas quando nós falamos nesses discursos assim, que vão evidenciar a grandeza desse homem medieval, a grandeza do cavaleiro medieval, vocês terão caminhos épicos e caminhos líricos bem interessantes. Em meio à história desses cavaleiros medievais, perspectivas amorosas vão florear esses textos, dando a eles uma qualidade e uma riqueza fantástica dentro dessa primeira etapa que eu estou selecionando para falar da produção humanista. Tudo bem? Agora vamos ao nosso ponto principal da aula, o teatro medieval. Ele é referenciado a partir do grande dramaturgo Gil Vicente. Para entender esse teatro medieval, vamos colocar o que era antes de Gil Vicente e o que vem ser depois de Gil Vicente, esse teatro medieval. Conforme o Gilaide bem ilustra para ti, antes do Gil Vicente era um teatro com discurso bem caracterizado pelo contexto da primeira época medieval, muito religioso, trabalhado dentro das igrejas, e esse valor aí de ser puramente doutrinário, o discurso da dramaturgia, do teatro antes de Vicente, ele vai ter uma mudança, ele vai sair dessa esfera meramente religiosa e vai ganhar uma amplidão, vai ganhar uma outra dimensão. Eu gosto de conceituar que esse teatro, a partir de Vicente, vai ganhar uma modernização, um ajuste para essa arte dramática, para aquilo que está acontecendo no próprio seio desta sociedade. Gil Vicente vai trabalhar em seu teatro, como nós já colocamos, esse discurso da humanização da cultura. O olhar vai ser também para a questão profana. Quando eu digo também, é porque você não vai rasgar tudo que existe. Por isso que eu coloquei que é um período de transição. Gil Vicente produz autos, ele vai produzir peças de caráter religioso, mas ele também vai produzir as farsas que trazem um olhar para o profano, para o mundano. E nessa observância do comportamento do homem, há toda uma preocupação em estabelecer textos para que haja reflexão, haja a melhoria, haja esta análise. Entendendo então que os Gil Vicente faz um teatro com um discurso moralizante. O lema do teatro dos Gil Vicente vem de uma proposta latina, ridendo castigat mores, significa rindo, corrigem-se os costumes. Gil Vicente vai trabalhar de maneira ímpar esse discurso de estabelecer o olhar, a reflexão, a partir do humor, a partir da ironia. E essa receita, esta fórmula, ela se equilibra, porque você vai trabalhar pontos críticos fortes dentro de uma sociedade muito conservadora. Então, essa denúncia, essa
proposta de uma arte que vai tirar as máscaras da sociedade para que, a partir dessa leitura dos comportamentos, dos vícios e dessas mazelas, o homem possa entender aquilo que ele precisa mudar, aquilo que ele precisa melhorar. Uma dramaturgia fantástica para o período, onde os personagens ilustram exatamente esses tipos que a sociedade tem, essas tendências de comportamento. E ler Gil Vicente é ver uma grande radiografia desta sociedade medieval portuguesa, e aí está a grande importância do teatro medieval. Um olhar realista, um olhar de crítica, um olhar social. Adiante nós temos um grande ponto, um grande apoio dentro da produção de Gil Vicente. A obra Alto da Índia, de 1509. Ela contextualiza aí a época das grandes navegações. Vocês estão vendo aí 4 personagens da obra. Constança, o seu marido, e 2 personagens, Lemos e Castelhano. Ao analisar a construção da obra, Gil Vicente vai traduzir uma reflexão sobre aquilo que acontece nesse período, com seu olhar fantástico. Constança tem o seu marido, aliás, os nomes em obras de Gil Vicente tem uma simbologia, eles traduzem uma importância para aquilo que o enredo vai discutir. Constança significa aquela que é constante, que tem fidelidade. Então, seu marido, que vai se ausentar, vai para o período das grandes navegações, vai se ausentar do lar, ele vai ter aí 1, 2, 3 anos ausente aí do seio do seu lar, da sua casa, porém, na sua ausência, Constança vai se envolver com 2 amantes, com Lemos e com Castelhano. Professor Gil, eu ouvi bem? Sim, 2 amantes, Lemos e Castelhano. Gil, mas o nome dela diz que ela é constante, que ela é fiel. Bom, é uma grande ironia, que é uma característica de obras vicentinas, trabalhar o humor, trabalhar a ironia, para estabelecer a crítica. Né? A mulher que tem no nome a ideia da constância, da fidelidade, ela não é. E ela retrata nessa relação com seus amantes um discurso para nós pensarmos o quanto esta sociedade medieval portuguesa ela tem falência nos valores do casamento, nos valores da família, as leituras de oportunismos de pessoas como Lemos e Castelhano, que não se aproximam da constância porque exista um amor com letras maiúsculas. São relações de oportunismo, de aproveitamento. Os amantes, é bem interessante ressaltar que cada um apresenta um perfil que representa esses vazios da constância. Há um com discurso carnal e há um com discurso sentimental. Quando o Gil Vicente constrói essa ideia de amantes com perfis a partir dessa leitura, tu vais entender que Constância busca ali preencher as suas carências. Entendendo então que eu tenho uma crítica aos casamentos de uma época, às relações conjugais vazias, sem sentido, sem amor, por convenções de uma sociedade medieval. O marido, só pensando nas questões materiais, abre mão do convívio familiar, deixa ali órfã da sua atenção a sua própria esposa. Há todo um discurso para se construir em termos de reflexões na obra Alto da Índia. Depois de 3 anos, o marido volta. Depois de 3 anos, o marido volta. E aí não volta rico. Constância esperava até que ele voltasse rico, né? Ruim com ele, pior sem ele, mas se voltasse rico, né? O que seria feito, né? Melhoraria alguma coisa? Talvez, quem sabe. Mas Gil Vicente pincela aí humores, pincela aí ironias, pincela aí discursos para reflexão desta sociedade em torno da figura masculina, o valor dessa sociedade patriarcal, o discurso aí de ausência da figura masculina ao lado da sua própria esposa, a esposa e a leitura das máscaras sociais, das dissimulações, dos sentimentos que existem dentro do seio dessa leitura da sociedade europeia medieval, principalmente Portugal, que é a matéria-prima para as obras de Gil Vicente. Alto da Índia, então, representa um dos grandes pilares das farsas vicentinas. Quando nós tivermos esse termo farsa, tu estás dentro da ambientação teatral para definir a peça de teatro que é uma comédia de costumes, que é uma sátira
social. A sátira, então, de Gil Vicente, ela vai deixar aí um legado fantástico. Dentro do teu programa do Enem, tu tens vários autores que representam o olhar da sátira social. Alguns vocês conhecem. Gregório de Matos é um exemplo dentro do Barroco, e tantos outros que, a partir do humor, da ironia, constroem com irreverência, com inteligência, suas reflexões críticas para uma constatação e uma reflexão da sociedade onde eles estão inseridos. Seguindo adiante, nós temos agora a ideia. Por que Gil Vicente é tão importante? Por que Alto da Índia e tantas outras obras são importantes? A relação é a atitude crítica desse autor diante da sociedade do seu tempo. Essa leitura de conscientização, de atitude de intervenção, tirar as pessoas de uma zona de conforto, de acomodação, diante do painel social que está acontecendo. E, para mostrar e finalizar nossa aula de hoje, vamos fazer uma ponte da Idade Média, século XV, para o século XX. Pessoa tão importante, mas se não me engano, aquele sujeito acaba de chamar o senhor de Manuel. Foi isso mesmo, João. Esse é um dos meus nomes. Mas você também pode me chamar de Jesus, de Senhor, de Deus. Mas espere, o senhor é que é Jesus? Sou, por quê? Porque não é lhe faltando com respeito não, mas eu pensava que o senhor era muito menos queimado. Cale-se você. Você estava mais espantado do que ele, só escondeu essa admiração por prudência mundana. O tempo da mentira já passou. Muito bem, a cor pode não ser das melhores, mas o senhor fala bem que faz gosto. Muito obrigado, João, muito obrigado. Mas você também é cheio de preconceitos de raça. Eu vim hoje assim de propósito porque eu sabia que isso ia despertar comentários. E você, lá... Que maravilha, né? Quem assistiu o filme ou a série em uma emissora de televisão tem que entender que, originalmente, Alto da Compadecida é um texto teatral, onde o Ariano Suassuna assume claramente as suas influências do teatro medieval de Gil Vicente, compondo aí uma sátira social, compondo aí os tipos sociais, seja o padre, seja os malandros, João Grilo e Chicó, e os valores sociais que ele quer discutir a partir dessa obra. Percebeu aí o preconceito de raça? Percebeu aí a grandeza de como um Gil Vicente atravessa séculos e traz aí a sua força, a sua genialidade para grandes mestres contemporâneos como o saudoso Ariano Suassuna, que é do modernismo e é um grande nome para o teu Enem. Então, essas conexões, essas pontes, elas devem ser sempre entendidas por você que quer passar no Enem como necessárias para a tua assimilação de qualquer tópico do programa dentro das competências cobradas, habilidades exigidas, ok? Aula de hoje, a importância do teatro medieval de Gil Vicente para o contexto medieval e as suas influências até hoje em dia. Tudo bem? Literatura, professor Gil Matos. Bora pra cima, meus melhores Enem 2020.